eu queria já chamar ao palco o promotor de justiça, coordenador do Grupo de Atuação Especial do Ministério Público de São Paulo, o Dr. João Paulo Fastignoni Silva, a Ana Helena Altenfelder, que é pedagoga, doutora em psicologia e é conhecida assim como presidente do SEMPEC, do Conselho de Administração do SEMPEC, e a Marisa de Abreu, presidente da Undime, no Rio Grande do Sul, ex-presidente, ex-secretária municipal de Educação de Caxias e da Secretaria de Educação do Rio Grande do Sul. A ideia da mesa é debater um marco da legislação brasileira, que foi o Plano Nacional de Educação, que fez parte das preocupações da imprensa e do jornalismo desde 2013, desde 2012 e 2014, quando ela foi efetivamente uma lei aprovada. Mas o que a gente tem visto nos últimos tempos, especialmente nos últimos 12 meses, que paulatinamente o PNE saiu do noticiário, ele saiu do horizonte, e o que é uma coisa preocupante. Essa mesa ela tem um pouco a pretensão de tentar iluminar as causas do que isso da razão pela qual isso aconteceu, e de analisar diferentes dimensões do PNE. Eu queria propor até, assim, como a gente tem 3 pontos de vista diferentes e muito complementares sobre a questão do PNE, de antemão, eu penso assim, que o PNE tem uma importância muito grande como agenda de Estado. Ele foi um documento legal produzido para perdurar além do governo, né, uma construção ampla da sociedade. Ele tem um valor como processo, ele tem um valor como uma, entre aspas, métrica de acompanhamento da evolução da educação brasileira. Ele tem um valor também pelo que ele trouxe como ele trouxe, claro, questões que eram mal iluminadas na educação, com uma profunda desigualdade que marca a educação. Mas, com tudo isso, a gente vê se aproximando eleições sem que o PNE esteja sendo considerado como uma bússola para as políticas públicas que vêm sendo implementadas e vão ser implementadas. A ideia é que eu fale o menos possível, só fiz essa introdução porque eu acho que, diante vamos dizer assim, da complexidade do quadro, necessitava. E agora nós vamos ter uma dinâmica que vão ser 10 minutos de exposição de cada um dos nossos convidados. Em seguida, a gente vai discutir um pouquinho entre nós aqui. Eu vou fazer algumas perguntas para a gente continuar o debate. Eu proponho que a gente comece pela ponta, com o João Paulo, até porque eu ensaiei um pouquinho com ele já na entrada lá, e a gente vai começar a discussão assim. Espera um pouquinho só, João, para tu levar o microfone. Não, eu estou com o microfone. Você está aí? Tá bom. Boa tarde a todas e a todos. Eu vou aqui reforçar o que a Cláudia Werneck disse ontem, né? Então, começando a falar fora do microfone, para que, eventualmente, pessoas com deficiência visual consigam identificar a posição de quem fala aqui de cima. Continuando, então, eu gostaria, em primeiro lugar, de agradecer o convite da GEDUCA, cumprimentar a Ana Helena, a Marisa, o Paulo, dizer que eu fiquei muito honrado com o convite, e até comentava com o Takahashi, fiquei surpreso, porque eu sempre me considerei uma péssima fonte de notícias, né? Bom, também tenho uma questão inicial, que assim, eu, antes de vir aqui para o evento, fico sempre pensando, bom, de que maneira eu posso contribuir, falando de um lugar específico, que é quase um homônimo aqui do GEDUCA, que é o GEDUC, que é o Grupo de Atuação Especial de Educação do Ministério Público de São Paulo, que existe desde 2011, e trabalha com a questão do direito à educação no que a gente chama de perspectiva do interesse difuso, né? Então, não é uma promotoria que atue na defesa de interesses individuais,
ou de pessoas determinadas, mas que procura acompanhar, então, as questões da política pública educacional, dos direitos, a partir dos princípios constitucionais do direito à educação, e que, portanto, eu brinquei que é uma péssima fonte de notícia, porque justamente tem esse olhar de um tempo mais alongado, né, para que as coisas aconteçam. E aí vinha pensando como é que eu podia contribuir. O problema é que, quando eu venho participar do evento, vim ontem, e foi muito interessante, e ouço as coisas que as pessoas dizem aqui, eu começo a ficar com a cabeça embaralhada, tenho vontade de comentar o que acabou de ser dito. Mas, bom, como a questão é por que o Plano Nacional de Educação não vem sendo cumprido, eu acho que a primeira questão que eu tentaria problematizar é a própria pergunta, não é? Porque a pergunta, que é o título da mesa, eu acho que ela pode dar uma ideia falsa de que o país, como um todo, abandonou essa pauta. Talvez a melhor pergunta seja, bom, quais são as correlações de força após a aprovação do plano que favorecem e impedem os avanços, a implementação das estratégias que estão ali postas, né? Sempre a primeira resposta mais óbvia que aparece nas discussões é, bom, não tem financiamento, né? Aliás, no documento que foi distribuído aqui na entrada da Confederação Nacional de Municípios, está posta lá a explicação única e cabal, quer dizer, teve crise e não tem cumprimento de plano, né? Eu acho que a coisa é muito mais complexa do que isso, né? É claro que você precisa ter previsão de recursos e buscar esses recursos para implementação de muitas das estratégias e alcançar várias das metas, mas é preciso saber como é que a crise afeta também cada uma dessas políticas públicas e como é que a gente faz também para lutar para que a área da educação não seja tão afetada, já que é uma área prioritária, direito fundamental, direito social, posto na Constituição. Quando eu digo que a pergunta talvez deva ser melhor elaborada, é porque assim, há muitas entidades, instituições que continuam tentando fazer valer o plano, né, com uma série de dificuldades. Então, nós temos algumas iniciativas, por exemplo, de tribunais de contas, criando mecanismos de monitoramento, de transparência de informações. O próprio Ministério Público tem algumas iniciativas no sentido de fazer valer, né, o que está previsto no plano. Uma das metas do Plano Geral de Atuação, por exemplo, do Ministério Público do Estado de São Paulo, era garantir que os municípios, pelo menos, tivessem o plano municipal. No GEDUC, aqui em São Paulo, nós temos alguns inquéritos civis relacionados a metas específicas e temos 2 procedimentos de acompanhamento de política pública, um para a rede municipal, um para a rede estadual, para acompanhar como é que tem sido desenvolvidas as estratégias, o monitoramento, enfim, do Plano Nacional de Educação. A Federação dos Municípios do Maranhão chegou a propor uma ação para obrigar o poder público a implementar o custo-aluno qualidade inicial. O Ministério Público Federal do Rio de Janeiro também teve essa mesma iniciativa. E aí, então, para dizer, quer dizer, há sim instituições, entidades, parte da sociedade civil ainda empenhada em tentar fazer valer, pelo menos parcialmente, o plano, de olho nesses planos, né? Então, esse é o primeiro ponto. O segundo, nessa breve experiência que eu tenho, então, na área do direito à educação, são 7 anos, e procurando muito dialogar com o campo educacional, porque eu acho que esse é um ponto fundamental. Ontem, a professora do Pará disse isso aqui, a Aniele, hoje estudante também, falou, olha, vocês que estão aí planejando, fiscalizando, tal, vocês precisam nos ouvir. Então, nesse contato com o campo educacional, que a gente percebe também que não é este plano, especialmente, que está tendo dificuldades de ser implementado. Quer dizer, há uma tradição de descumprimento de planejamento.
né, por circunstâncias históricas da nossa própria construção de país, né? Se a gente for pensar lá na década de 1930, você tem o Manifesto dos Pioneiros da Educação Nova, que começa a trazer essa ideia de plano. A Constituição de 34 traz uma previsão de planejamento. Em 37 é apresentado um código de educação, mas vem o Estado Novo e isso não vai para frente. Depois a gente vem para um período autoritário que o próprio conceito de planejamento ganha outra conformação, né, tecnocrática, autoritária, ligada a outros interesses. E a Constituição de 88, não só ela retoma a questão dos planos decenais, e esse acho que é um ponto importante, como ela coloca isso como norma constitucional, né? Então, aí eu acho que tem uma outra questão que nós precisamos refletir, é que seriedade que nós damos a esse documento, a Constituição, para além do plano, né? Porque o artigo 214 ele vai dizer que essa lei vai estabelecer planos decenais e que vai buscar a integração das ações do poder público e que conduzam aquelas finalidades, né? Então, isso é uma discussão que eu trago, por exemplo, no Ministério Público. Quer dizer, quando fala que essa norma constitucional é destinada à integração dos poderes públicos, não está falando só do Executivo e do Legislativo. Acontece que, de que maneira estão estruturados os Ministérios Públicos, o Poder Judiciário, a Defensoria Pública, os Tribunais de Contas, outras instituições que podem fiscalizar, induzir, cobrar o que está na norma para a defesa do direito educacional, né? Aqui em São Paulo, por exemplo, o GEDUC, que é o único órgão na capital a tratar da educação de maneira especializada, tem 2 promotores, né? Então, nós temos aí uma dificuldade com essa lógica do planejamento, e aí não é só a dificuldade do Executivo, do Legislativo, mas, enfim, a sociedade, né, as instituições republicanas precisam pensar nisso. Aí, depois de 88, então, só para fazer esse breve histórico, né, o MEC divulga em 97 uma primeira proposta de plano, ele vem em 2001. Naquela ocasião, foram vetadas praticamente todas as normas que tratavam de recursos destinados ao cumprimento das metas. Depois, há um enorme esforço, acho que o Paulo mencionou isso, né, a gente também não pode desconsiderar a importância do processo de construção do Plano Nacional de Educação. Quer dizer, foram conferências locais, regionais, estaduais, nacionais, um grande envolvimento da sociedade para trazer essas diretrizes, esses desafios. E aí até o professor Renato Giannini, que também esteve aqui ontem no livro dele, né, sobre a Pátria Educadora, ele diz, olha, ali o que deu a impressão que, no final das contas, foi aprovado por unanimidade, sem qualquer veto, porque as pessoas queriam sair bem na foto e porque pega mal também você dizer, não, isso não é importante, eu sou contra essa meta de valorização dos profissionais da educação ou qualquer outra relacionada à educação. Mas o fato é que, enfim, depois de aprovado o plano, eu não estou marcando tempo, estou esgotado já? 2 minutos? Bom, então eu vou dar uma acelerada. O fato é que, depois de aprovado o plano, vem como o primeiro obstáculo a crise, né? Quer dizer, esse é o discurso, quer dizer, a educação, a Constituição não cabe no PIB, a educação não cabe no PIB, não há recursos. E aí, do meu lado, ali, vamos dizer, do olhar do sistema de justiça, acaba se gerando uma certa expectativa e muita frustração, não é? Porque aí nós pensamos o seguinte, bom, nós temos a lei, é norma, né, o Plano Nacional de Educação, tem 20 metas, 254 estratégias, todas positivadas em norma legal, e como é que o sistema de justiça não dá conta disso, né? Uma certa expectativa ingênua de que
uma boa legislação e bons juízes transformam o Estado social de direito na base da canetada, né? E aí, quer dizer, a gente precisa começar a tentar entender um pouco mais, eu acho que o jornalismo também, não é? Quais são as lógicas específicas desses sistemas, sistema político, sistema jurídico, como é complicado você traduzir no sistema de justiça, que normalmente trabalha com essa linguagem binária, né, do lícito, ilícito, permitido, proibido, questões que são muito complexas e que dependem da escuta de uma variedade muito grande de atores, né, para que se faça justiça distributiva, em lógicas que ainda são trabalhadas no judiciário, principalmente de maneira corretiva, né, de partes opostas, de duas pessoas, mesmo, né, nas ações coletivas, que são muito faladas, quer dizer, há uma limitação procedimental de participação, há uma redução da complexidade do tema dentro dessas discussões em processo judicial, e, portanto, aí a gente também tem um caminho que não deve ser descartado, né, para induzir a implementação do Plano Nacional de Educação, mas que também não pode ser uma tábua de salvação. Para começar. Obrigado. A gente retoma em seguida. Ana Helena, suas considerações. Boa tarde a todos e todas. Bom, queria agradecer o convite de estar aqui hoje e a oportunidade, né, de debater um tema que é tão importante e que tem trazido tantas inquietações. Bem, o SEMPEC, desde o início, sempre apoiou e valorizou a importância e a necessidade de um Plano Nacional de Educação. Nós participamos dos fóruns municipal, estadual, e temos acompanhado de perto, e acompanhamos de perto toda a elaboração do Plano Nacional de Educação. Por acreditar que o plano ele traduz a garantia de direito, né, a uma educação pública de qualidade para todos, principalmente no que diz respeito ao enfrentamento das desigualdades educacionais que são tão grandes no nosso país. E a garantia da aprendizagem, né? Assim, nós temos que pensar na questão de uma educação com qualidade, que significa uma educação onde todos possam aprender. Nesse sentido, acho que o plano traduz em várias das suas metas esta questão do acesso, né, principalmente o acesso ao ensino médio, que é ainda um enorme desafio que nós temos, e as metas de garantia de aprendizagem e de valorização dos professores, que é uma condição fundamental para que a gente alcance essa aprendizagem para todos. No entanto, o que nós temos visto este ano, como você disse, Paula, é que a gente não está conseguindo alcançar as metas propostas, né? Então, nós acreditamos que, neste momento, é necessário um debate sobre esse assunto, né? A gente brinca que várias pessoas falaram, é a pergunta que vale $2 milhões, né? Por que é que nós não estamos alcançando as metas? Mas eu acho importante, e eu acho que o João trouxe uma questão importante, que é o quanto a tradição que é de que não só este plano, mas toda a política pública e outros planos e outras metas efetivamente não são alcançadas ou ficam na gaveta no nosso país, né? E eu acho que tem uma questão muito importante de dizer que as políticas públicas, na nossa formação como educadores, olhar para a política pública, se apropriar da política pública, e se apropriar, quer dizer, tornar próprio nosso, não é uma tradição. Professores, muitas vezes, têm uma dificuldade grande, porque não faz parte da formação, nem inicial, nem continuada, entender a importância do que tem a ver a política pública
com o seu dia a dia de sala de aula. Eu fiz, no processo de elaboração do plano, quando o plano ainda estava em debate na Câmara, a gente não pode esquecer que o plano ele foi um processo difícil de ser aprovado. Ele ficou muito tempo em tramitação na Câmara, né? E eu fiz muitas vezes falas tentando fazer uma tradução do que cada uma das metas tem a ver com o dia a dia da sala de aula. O que significa essa meta para o dia a dia do professor, para a sua escola, para o seu aluno, né? Nesse sentido, eu acho que a imprensa tem um papel muito importante. Eu acho que o Eugênio falou uma coisa muito bacana, né? que, sem dúvida nenhuma, escrever uma reportagem é educar. E eu já falei, o Góes não está aí, né? Eu ainda falei para o Góes a respeito do livro que ele escreveu sobre a entrevista com cada um dos ministros. Eu falei, olha, o seu livro deveria ser usado nos processos de formação, tanto inicial quanto continuada, porque entender esse processo da construção das políticas públicas educacionais no país é importante para entender o contexto educacional e entender o que está acontecendo na sala de aula, porque senão cai na justiça para resolver tudo, e não é assim, você tem que se apropriar do processo. Então, eu acho que, junto com esse debate ele não deve se dar apenas num nível das políticas públicas, dos gestores, dos formuladores das políticas, mas também no nível da escola, das famílias, porque a importância do Plano Nacional de Educação é exatamente deixar claro para a sociedade o que é que nós, como nação, queremos com a política nacional. Então, acho que tem algumas perguntas que nós temos que fazer, né? O plano é muito ambicioso? O plano realmente traduz os anseios da sociedade como um todo? O plano é um fim em si mesmo, né? O plano ele é um plano nacional, porque ele não pode ser um plano de ação, né? E como é que esse debate vai se dar? Mas, de qualquer maneira, eu acho que um plano nacional de educação que traduza políticas de Estado e não políticas de governo, que é uma tradição no nosso país, que sirva para garantir o acesso à educação, uma educação onde todos aprendam princípios básicos de equidade, de enfrentamento das desigualdades, é fundamental e importante para o nosso país, né? Muito obrigado, Ana. Boa tarde. Eu, antes de qualquer coisa, queria agradecer o convite, viu? Em meu nome e em nome da Confederação Nacional dos Municípios, porque eu estou aqui representando a CNN. Citei, aliás, né? Eu parei a apresentação nesse ponto. Isso mesmo, é porque eu costumo me apresentar como um monte de ex, viu? Eu sou ex-professora da Educação Básica Pública, ex-sindicalista, ex-secretária municipal, ex-secretária estadual, ex-aposentada da consultoria legislativa da Câmara dos Deputados, onde acompanhei, em parte, a tramitação do plano, e, depois de aposentada, eu estou fazendo essa consultoria para a CNM na área da educação. Vocês receberam na entrada essa folha aqui, que é um artigo da CNM, que está publicado nesse boletim da entidade, e, ao final do artigo, tem o link que vocês podem acessar no site da entidade, o boletim. Esse artigo é do ano passado, quando o plano tinha 3 anos. Nós estamos agora com 4 anos, quer dizer, dos 10 anos de vigência do Plano Nacional de Educação, que foi sancionado em junho de 2014, nós já temos 4 anos, faltam 6. E é um dado objetivo que a sociedade brasileira e o poder público brasileiro não estão conseguindo cumprir o plano, né? Vocês mesmos citam, nessa publicação que vocês distribuíram, um estudo do MEC desse ano, dizendo que só tem uma meta cumprida, que é a meta 13, que se refere ao percentual de doutores e mestres na Universidade Brasileira, e que o descumprimento do plano começou no governo Dilma e continuou no governo Temer, né? Nesse artigo que vocês receberam, tem um balanço das metas que tinham prazo de 1 ano, prazo de 2 anos, prazo de 3 anos, que a gente escreveu ano passado, com o que foi cumprido e o que não foi cumprido. É muito interessante. Por exemplo, a meta de 1 ano para os estados e municípios elaborarem os seus planos foi cumprida pela maioria dos entes federados brasileiros. Houve um enorme esforço do MEC, o Binho está aqui, era o secretário da SASE, de apoiar os estados e municípios,
Mas a gente sempre colocou o seguinte: o Plano Nacional levou 3 anos e meio de tramitação do Congresso, e se a gente considerar pelo menos uns 6 meses de elaboração do projeto dentro do governo federal, ouvindo a sociedade brasileira, são 4 anos de elaboração. Claro que os estados e municípios estavam acompanhando isso, mas era preciso que o plano tivesse finalmente aprovado para que se começasse o processo em cada unidade federada do país, em cada município. Aí tiveram 1 ano só para fazer, às vésperas da eleição até então mais polarizada da educação brasileira. Claro que houve um certo buchincho de que não haveria transferências voluntárias do MEC para quem não tivesse, todo mundo se movimentou para fazer. Mas, gente, vamos olhar os planos municipais. Eles são fundamentalmente copia, recorta e cola. Então, a minha pergunta é: nós estamos efetivamente conseguindo fazer planejamento a valer das políticas públicas ou nós estamos fazendo autoengano de planejamento, né? Uma outra meta de 1 ano era a instituição por portaria de 2 grupos dois grupos de trabalho, né? Eu digo nesse artigo, a CNM diz que o ministro Giannini foi muito sagaz. Ele se deu conta que a crise já tinha começado e que a formação desses 2 grupos não envolvia recursos. Essas portarias foram assinadas no dia em que o plano fazia 1 ano de vigência. Bom, a do piso, que eu saiba, de acompanhamento do valor do piso, até tem se reunido, pelo menos eu vi notícias sobre isso. Não sei que resultado tem, mas tiveram reuniões. Agora, a outra, que é a instância federativa, com representação dos estados, dos municípios e da União, é um tal de portaria para cá, portaria para lá, quer dizer, não se conseguiu acordar a composição. A CNM mesmo tem uma reivindicação de que os municípios sejam representados pela Undime, mas também pelas entidades de prefeitos, e ela não tem sido efetiva. Por exemplo, se fosse efetiva, o governo federal deveria ter consultado esse grupo de trabalho, essa comissão federativa, na hora que decidiu o reajuste do programa da merenda escolar, que o reajuste foi anunciado em fevereiro de 2017, com valores, com per capita diferentes para os diferentes níveis e modalidades de ensino. O governo federal decidiu isso sozinho, sem consultar os estados e municípios para quem esse recurso é transferido, que são os verdadeiros mantenedores da educação básica pública brasileira. O prazo da base foi cumprido em parte, era para mandar até em 2 anos, na realidade, atrasou alguns meses, foi a da educação infantil e do ensino fundamental primeiro, foram homologadas no final do ano passado, a do ensino médio está em discussão, mas tem 2 ou 3 coisas. Olha, lei de responsabilidade educacional, que, aliás, a estratégia fala em aprovar, não é nem elaborar. Aprovar é votar, né? É entrar em vigência. Tem o primeiro projeto de lei de responsabilidade educacional, foi apresentado na Câmara dos Deputados em 2006. Fazem 12 anos de tramitação. É polêmico. É absolutamente controverso. Não adianta botar na lei do piso que tem 1 ano, porque não se conseguiu chegar a consenso sobre isso. Teve um primeiro substitutivo votado na comissão especial. Tem que passar pelo plenário da Câmara, tem que ir ao Senado. Se o Senado modificar, tem que voltar na Câmara. Lei do Sistema Nacional de Educação, tem projeto de lei tramitando. O prazo era 2 anos. Não se tem consenso. É polêmico. Não adianta determinar assim que não se gera consenso ou uma ampla maioria dessa forma. E, obviamente, o custo aluno-qualidade, inclusive essa ação do Ministério Público do Rio de Janeiro, também não foi definido a sua metodologia no prazo estabelecido no plano. Bom, a pergunta que a gente tem que fazer é o seguinte: o que há? Todos os governantes do Brasil não dão importância? Eu acho que nós não estamos sabendo fazer lei. Sinto muito dizer isso com toda essa clareza para vocês. E não é, vou dar mais de um exemplo, doutora. Os senhores devem estar vendo pela imprensa a polêmica dos precatórios do Fundef. Viram isso? Na realidade, o Fundef foi uma emenda constitucional aprovada em 96, a lei de regulamentação é de 96, o Fundef, na realidade, terminou entrando em vigência só em 98, porque os governos estaduais reagiram, que iam perder recursos. Durante 9 anos, o governo federal não cumpriu o cálculo do valor mínimo nacional que estava previsto na lei. 5 anos do governo Fernando Henrique e 4 anos do governo do presidente Lula. Ora, a minha pergunta é o seguinte: se não dá para cumprir, por que sanciona?
Se na hora que foi cumprir viu que não dava para cumprir, por que não propôs a mudança? Agora, o que não dá é para a gente fazer de conta que lei não tem importância, que fica a lei lá vigindo durante 9 anos. O que está acontecendo? Os senhores devem estar vendo um conjunto enorme de municípios entrando com ações na Justiça e recebendo precatórios da diferença da complementação da União ao Fundef relativa a 9 anos entre 98 e 2006. E um enorme bate-boca, uma enorme polêmica sobre a aplicação desses recursos. Se vale ou não vale a subvinculação de 60%, os sindicatos querem que vale, é uma polêmica intensa. A lei do piso, eu sempre digo isso. Em primeiro lugar, vamos lá, o piso do magistério, o que o Congresso votou foi o projeto do movimento sindical, não foi o projeto enviado pelo presidente Lula para o Congresso Nacional. Aí vai para o presidente Lula sancionar, ele sanciona com alguns vetos, mas não veta o critério de reajuste, que o Ministério da Fazenda do então governo federal encaminha um documento para o governo pedindo que vete aquele critério de reajuste que era inviável. O governo não veta e, exatamente uma semana depois, de 16 de julho para 23 de julho, manda um projeto de lei para o Congresso, que entra pela Câmara, para alterar o critério de reajuste, que está tramitando há mais de 10 anos. A minha pergunta é, presidente, se era para desfazer, por que fez? Por que o senhor sancionou se o seu Ministério da Fazenda estava pedindo que não sancionasse? Então, o que nós estamos fazendo, e olha, os senhores fiquem sabendo que eu digo isso no Congresso. A última vez que eu fui lá na comissão especial do Fundeb, eu disse exatamente na comissão. No presidencialismo brasileiro, o legislativo é o transmissor das demandas, das necessidades, das aspirações da sociedade brasileira para o executivo. E o executivo é o pai que tem que dizer se tem dinheiro, se não tem dinheiro, se dá para fazer ou não dá para fazer. Por isso, esse tipo de lei é aprovada por unanimidade. E mais ainda, essa função do legislativo é exacerbada em períodos eleitorais. Não por acaso o piso do magistério foi votado e não vetado nesses pontos fundamentais em 2008, não por acaso o Plano Nacional foi votado e não vetado em 2014, à véspera das eleições. Ora, planejamento é o quê? É transformar objetivos em metas quantificáveis, prazos e recursos necessários. Se a gente faz um planejamento e as condições de execução do planejamento se modificam, porque ninguém podia imaginar, em junho de 2014, o tamanho da polarização política e da crise econômica que o Brasil ia viver a partir de 2015, o que tem que acontecer com o planejamento? Ou a gente refaz o planejamento, ou a gente permite uma enorme judicialização da educação e fica todo mundo atribuindo aos outros a responsabilidade de por que não cumpriu. O executivo é o culpado, não sei quem é o culpado. Quer dizer, isso não ajuda a melhorar a qualidade da educação brasileira. Nós precisamos de planejamento, sim, mas, inclusive, os planejamentos econômicos são feitos para mais de um cenário macroeconômico. Se o cenário muda, tem que mudar o planejamento. É isso que está acontecendo, né? O judiciário, acho que está na posição dele, a lei está vigente, ele começa a entrar com ações de cobrança da lei. Mas qual é a consequência para a melhoria da qualidade da educação que a gente assegura para as crianças brasileiras ter uma lei que vários executivos não conseguem cumprir e que transforma a política educacional numa enorme judicialização? Então, a pergunta é, ou nós vamos ter bom senso e rever as políticas, quando as conjunturas de execução delas mudam, ou a gente vai ficar descobrindo o culpado e judicializando a educação e não contribuindo para um planejamento sério da educação brasileira. Obrigada. Obrigado, Marisa. Aliás, quero lembrar, só nisso que você está falando, assim, a discussão na época era sobre como é que a gente ia chegar nos 10% do gasto do PIB. Agora é como é que a gente vai manter até onde a gente chegou, né? Mas a questão é assim, o que eu queria colocar para vocês, sim, existe hoje muitos movimentos que participaram da construção do plano e que estão em plena luta para a sua defesa e para a vigência, para o acompanhamento. Tem o Todos pela Educação, o Observatório do PNE, a SEMPEC, tem as entidades profissionais.
Mas o fato é que o plano se fragiliza quando as metas vão ficando cada vez mais distantes. A minha questão para vocês é, mirar no plano não é matar o mensageiro? Ou seja, nós temos um conjunto de metas que estão colocadas e à medida que os ataques fragilizam o plano, a gente não fica mais longe de metas que foram pactuadas pela sociedade? Eu acho que a gente pode inverter a ordem agora, começando pela Marisa, que falou, que está me olhando feio aqui. Hã? E está me olhando brava. Não estou, não. Eu acho essa conversa, esse debate importantíssimo. Mas, aliás, eu não disse uma coisa na entrada, viu? Na minha concepção, o maior desafio para o gestor e para quem tem a responsabilidade da política pública é a comunicação. É como é que ele consegue traduzir o problema para a sociedade e discutir as soluções para aquele problema. E, por mais que o gestor público possa se dirigir diretamente aos professores, aos pais, aos empresários, etc., ele não vai conseguir se dirigir ao conjunto da sociedade a não ser através da imprensa. Então, é fundamental essa importância que vocês dão e a preocupação que vocês têm de qualificar a cobertura da educação, né? E, ao mesmo tempo, a gente não vai conseguir educação de qualidade para todos os brasileiros se isso não for efetivamente uma demanda da sociedade. Então, isso só vai virar demanda da sociedade se for um grande debate público sobre isso. Então, a importância dessa questão. Olha, eu tenho, viu, por força da minha atividade profissional, eu acompanhei toda a tramitação do plano e eu tenho todas as metas e as emendas apresentadas, tá? É muito interessante acompanhar. O debate do processo de construção é muito interessante. Tem questões, por exemplo, que passaram batido, não teve alternativa. A meta da educação integral, os 50% e 25%, passou batido. A meta dos 50% da creche, que não tem nenhum fundamento técnico-científico para esse percentual, é uma arbitrariedade, tá? Como já tinha sido no primeiro plano. A gente tinha 12%, botou meta de 50%, chegou a 20 e poucos e botou meta de 50% de novo, sem fazer nenhuma avaliação se estava certo, se estava errado do que a gente tinha feito. Certo? A idade certa para a alfabetização foi uma enorme polêmica. Era 3 anos, era 2 anos, era 1 ano. O percentual do PIB, então, nem se fala. E eu gostaria de aprofundar essa questão do percentual do PIB. O projeto do primeiro plano enviado pelo Executivo para o Congresso não tinha percentual do PIB. Foi incluído no Congresso 7%. O presidente da República vetou em janeiro de 2001. Isso virou uma enorme crítica. Acabou o plano, não vai ter dinheiro, que absurdo, não tem mais Plano Nacional de Educação. Bom, só que quem era oposição em 2001 virou governo em 2003. Eu disse, bom, vamos derrubar o veto. Não. O veto foi mantido em sessão conjunta do Congresso em maio de 2009. Bom, mas vão chegar aos 7%, porque se a lei não obriga, a lei não proíbe. Aumentou, é verdade, aumentou de 4 para 5, hoje é 6. Né? Terminou a vigência do primeiro plano em 4 e pouco, 4 e 5, mas não chegou aos 7. Aí ocorre a CONAI, em maio de 2010, propõe os 10%. O governo federal, inteligentemente, só manda a proposta de Plano Nacional de Educação para o Congresso em dezembro de 2010, depois das eleições. Claro que nós íamos ficar sem plano, como ficamos, 3 anos e meio. Né? Por quê? Porque o governo federal não queria mandar com 10, ele sabia que 10 era um problema, ele mandou com 7. Certo? Aí o que acontece? Aquelas mesmas forças políticas, olha, eu estou tentando ser bem... criticando todo mundo aqui, que tinham vetado 7%, se aliam com os movimentos sociais na defesa dos 10%. E o governo federal resistiu aos 10%, era 7%, era 8%, era 8% total, até que não teve como, entregou os 10%. Né? Eu, quando faço palestra sobre o plano, digo assim, olha, chegar em 7% dá, nós já estamos com 6%, se a crise não fosse tão complicada, agora, em 10% eu quero estar viva para comemorar. É claro que não tinha viabilidade isso. E nenhum país do mundo tem isso. Ah, mas o nosso PIB per capita é menor. Claro, mas o custo de vida deles também é maior que o nosso. E é óbvio que a educação básica precisa de mais dinheiro, mas ela precisa, antes de qualquer coisa, de melhor gestão. Até para a gente justificar para a sociedade que nós precisamos de mais dinheiro. Né? Então, o plano é fundamental, com uma carta de objetivos da sociedade brasileira. Agora, enquanto tradução em metas quantificáveis, prazos e dinheiro,
ele não é exequível, principalmente em função da crise econômica que a gente passou a viver. Ana Helena, a gente não precisa... Bom, só acrescentando na pergunta para você responder, em relação a essa coisa dos recursos, que agora, assim, evidentemente, são indicadores muito sensíveis às crises. Ele expressa exatamente a capacidade do país de investir. Você vê possibilidade de se avançar na elevação do gasto? Você acredita que é preciso de mais gestão e mais gasto também? Eu sempre acho que essa discussão de mais gestão e mais gasto, ou mais gestão ou mais gasto, é um falso dilema. São as duas coisas. E acho que a gente fica discutindo horas se é mais gestão ou mais gasto, isso não avança o debate. São as duas coisas, e as duas coisas ao mesmo tempo, de forma articulada. E é só assim que a gente vai avançar, né? Então, lógico, como diz a Marisa, é óbvio que a gente precisa de mais dinheiro, mas é óbvio também que a gente precisa de mais e de melhor gestão. Isso é bem evidente. Agora, eu acho que, assim, assim, qual é o grande receio? O grande receio é que rediscutir o Plano Nacional de Educação pode trazer retrocesso, principalmente no contexto que a gente vive, né? Então, eu acho que é um risco grande. Por outro lado, é um risco grande também desconsiderar que faz 4 anos que nós estamos vivendo o plano com metas que não foram alcançadas. Então, acho que é uma escolha difícil, bem difícil. Portanto, eu acho que a gente tem que fazer uma mobilização da sociedade, e eu concordo com a Marisa, que o plano de educação tem que traduzir um anseio da sociedade como um todo por uma exigência de uma educação de qualidade. Mas eu acho que a gente vai ter que abrir o debate, sim. Nossa, a gente precisava de algumas horas a mais, né, para tratar de tudo que foi dito. Agora, Paulo, a partir da sua pergunta, eu acho realmente a gente precisa tomar esse cuidado, né, de não mirar no plano como se ele fosse o problema, né? Eu acho que muita coisa do que avança na política pública decorre do plano. E, às vezes, coisa que não custa tanto dinheiro assim. Aqui em São Paulo, por exemplo, a questão da legislação sobre gestão democrática, que ainda não foi aprovada, já deveria ter sido aprovada, mas ela avançou em alguma medida, pelo menos em termos de disparar na Secretaria Estadual consultas aos estudantes, às escolas, começar o processo por conta dessa meta, né? Acho que a judicialização não é saída, mas há outros instrumentos. Por exemplo, lá no Ministério Público a gente costuma fazer isso, instaurar inquérito civil ou procedimento de acompanhamento de política pública para as estratégias e metas e começar algum tipo de mediação e interlocução com os poderes públicos. Sabe, olha, como é que está se planejando executivamente para fazer isso? Quer dizer, tem alguma comissão já no Legislativo trabalhando sobre esse tema? Porque, é claro, né, como eu disse na primeira intervenção, você jogar questões como essa que foi discutida agora no STF, de corte etário, questões próprias do campo educacional para o judiciário é muito ruim, né? As soluções, normalmente, são piores do que a emenda é pior que o soneto, né? Mas, assim, às vezes é preciso algum tipo de impulso normativo ou dos órgãos de controle para essas questões avançarem. Só uma consideração sobre o que a Marisa falou também. Eu vou me arriscar aqui, porque eu acabei de pegar o texto, então não refleti sobre ele, mas, assim, acho complicado também essa questão da visão dessa perspectiva democrática do legislativo como um referendador ou que está fazendo demagogia e o executivo como um pai que tem a chave do cofre, porque então a gente fica só com o Ministério da Fazenda, né? Porque eu acho que tem esse outro olhar, né? Quer dizer, os economistas só funcionam quando tem muito dinheiro, ou eles precisam estar ali justamente para, quando não tem dinheiro, verificar quais são as prioridades da sociedade e procurar saber se tem alternativas para implementar essas políticas públicas. Talvez a gente não consiga todas, sejam algumas inexequíveis, mas o plano deveria ter esse objetivo, né, de garantir
implementação gradual, progressiva, sem retrocesso, né, dessas políticas públicas educacionais. E o que a gente observa, inclusive na análise histórica, né, do país, é que, assim, se a gente pegar todo o período republicano, a gente pode todas as iniciativas de planejamento foram atravessadas pelas mesmas discussões: público e privado, laicidade, ensino religioso, família e Estado. Quer dizer, todas as vezes que se tenta levar o foco para a construção do planejamento, pensar de verdade, né, o que se precisa para uma educação pública de qualidade e tal, as demandas, e aqui aproveitar para fazer uma referência também nessa conversa, né, com jornalistas, do que o Marcelo Beraba disse ontem, e que eu acho que há uma semelhança entre o GEDUC e o GEDUCA, é que muitas vezes a gente está reagindo a demandas que não são essas que estão relacionadas no plano, né, no plano nacional de educação, estadual e municipal. Então, quer dizer, o jornalista acaba tendo a sua pauta, tendo que reagir a uma pauta que não é essa, que foi construída com dificuldade, como a Ana Helena disse, democraticamente e tal, e o Ministério Público também fica recebendo demandas outras, né, algumas muito importantes também, mas acaba tendo dificuldade ele mesmo de planejar a sua atuação em articulação com os planos de educação. Acho que talvez essa fosse uma boa iniciativa, porque se, ao invés do Ministério Público ali na comarca estar pressionando ou processando o prefeito, houvesse um entendimento de articulação para saber quais são realmente as dificuldades para tirar o plano do papel, talvez essa ação articulada fosse muito melhor. Porque, assim, quando a gente fala, bom, não tem recurso, não vem recurso e tal, pelo menos em tese, os municípios deveriam ter participação também na decisão, por exemplo, de valor de Fundeb, de repasse, essa comissão tripartite está aqui. Bom, ele não consegue, né, 5.600 e tantos municípios, não tem força política também para fazer algum tipo de pressão para mudar esse estado de coisa, ou só, não, vamos, então, rediscutir, ter sempre expectativas mais modestas? Acho que talvez não. Nós estamos no final do tempo. Eu vou pedir para vocês fazerem um comentário final, mas eu queria que fosse dentro de uma certa ótica. A gente está diante de um caso assim muito ilustrativo da dificuldade de se ter políticas de Estado para a educação, né? A gente está sempre às voltas com políticas de governo, que muda governo, muda governo, muda governo, e a política de terra arrasada, muitas vezes. Como política de Estado, ela está colocada para os candidatos que estão aí, nos diferentes níveis. O que vocês recomendam para a imprensa, como que ela deve se portar diante desse contexto? Por exemplo, quando se cobrar do poder público, dos candidatos, planejamento em educação. Vamos começar agora democraticamente pela... Depois ele, depois eu, depois eu. Depois ele, depois você. Você encerra. O discurso dos candidatos, geralmente, é um discurso muito vago, né, sobre educação. Eu acho que é importante cobrar um planejamento, é importante cobrar como é que as metas do plano, porque, veja bem, acho que a gente está discutindo aqui talvez mais as estratégias do que as metas do Plano Nacional de Educação. Como ele vê as metas do Plano Nacional de Educação, e, mais que tudo, um plano de governo que deixe muito claro, articulado, acho que a gente ainda não pode desconsiderar o Plano Nacional de Educação, mas um plano, um projeto de educação que deixe muito claro qual é a visão de educação, qual o papel da educação na visão do candidato, né? Difícil fazer recomendação, né, de fora, assim. Ontem eu tive a oportunidade de ficar aqui na parte da manhã e a gente percebe como é difícil, né, conseguir dos políticos, dos gestores, declarações mais objetivas e precisas sobre os temas, né. Acho que, quer dizer, uma questão que eu comentava com você um pouquinho antes também,
é pensar nessa coisa do tempo da notícia e da questão da reatividade e da proatividade. Eu percebo ali, de novo, do campo do sistema de justiça, quando eu brinquei que eu era uma péssima fonte, é porque o tempo da notícia é aquela coisa, eu preciso de um fato hoje e de uma solução amanhã. Na questão da ação, por exemplo, do custo aluno qualidade inicial, é muito interessante. Se fizer uma pesquisa de Google, no dia 20 de outubro de 2016, vai ter um monte de notícia. O Ministério Público Federal do Rio de Janeiro promove ação civil pública para obrigar o governo a aplicar o custo aluno qualidade inicial. Depois não tem mais nada. O que aconteceu? É como se aquela situação já fosse o fato em si. Eu acho que a gente precisa, talvez, nesse diálogo, pensar onde está a resolutividade dessas coisas, onde se quer chegar, de alguma maneira traduzir essa questão, do o que é planejamento, quer dizer, o que significam essas estratégias, como é que foi dito aqui antes, como é que você transforma um fato numa notícia mobilizadora, Acho que esse é um desafio. Sou eu? Sim. Olha, primeiro eu queria reafirmar, viu, doutor, que no presidencialismo brasileiro, o Congresso é absolutamente influenciado pela pressão da sociedade que ele sofre e nem sempre ele tem muita responsabilidade pelo que ele vota. Vou dar o exemplo do piso do magistério. Quando a Comissão de Finanças e Tributação da Câmara dos Deputados avaliou a adequação orçamentária e financeira do projeto, avaliou do ponto de vista da União, e não tinha gasto novo, porque foi enfiado para dentro da complementação da União ao Fundeb uma possibilidade de complementação da União ao pagamento do piso. Só que o piso não era para a União pagar, era para os estados e municípios pagarem. E essa avaliação de adequação orçamentária e financeira não foi feita pelo Congresso. E ele votou o projeto do movimento sindical, contrário, diferente, pelo menos, do projeto do presidente da República. E não sou eu que digo, eu não tive a liberdade de dizer isso num documento da CNM, mas vocês dizem aqui, nesses textos do GEDUCA, que o Plano Nacional de Educação é uma conquista dos movimentos sociais, mais identificado com os partidos de esquerda. Está escrito aqui no texto de vocês. E o problema é que esses movimentos sociais e esses partidos de esquerda, vamos dizer assim, dominam a cena do debate educacional, ao ponto que todos os outros partidos entraram no jogo e aprovaram por unanimidade. Essa que é a questão. Agora, a grande questão do debate, eu sempre digo isso, é muito fácil a gente dizer onde a gente quer chegar. A gente quer educação de qualidade, a gente quer valorizar professores, a gente quer alfabetizar na idade certa, a gente quer políticas adequadas de educação infantil e primeira infância. O que diferencia os programas não são os objetivos gerais, são as prioridades e o como fazer. E, muitas vezes, os candidatos não estão preparados, até porque precisam chegar lá, sentar na cadeira, ter conhecimento das coisas para fazer, ou não querem dizer, porque são coisas polêmicas. E a grande questão de uma campanha eleitoral é como é que eles vão se diferenciar entre si. Se eles ficarem todos dizendo o que todo mundo quer, não vai ter diferença. Eles vão ter que identificar algumas prioridades que os diferenciam e algumas propostas do como fazer, que é o que vai diferenciá-los e que vai possibilitar que os eleitores escolham. Eu acho que tem que tentar isso. Qual é a sua prioridade e como é que o senhor vai fazer? Ótimo. Em nome do GEDUCA, agradeço a todo mundo, agradeço a presença de todos. E agora nós vamos ter a sequência nesse auditório de alguma atividade? Você vai.